Deus tem uma resposta para você essa noite. Deus quer falar com você através dos louvores, através das palavras, através da oração, através de todos os detalhes deste mundo. Então saiba que você não está aqui à toa. Você venceu mais um dia. E o mais importante, você venceu ele na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Você que veio aqui, irmão, coloque o teu pensamento no altar, pense em Jesus. Talvez você teve uma semana meio difícil, mas agora você está na presença do seu Deus. Aquilo que você veio aqui somente para adorar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Deus seu melhor nessa noite. Vamos te louvar. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer um reconheço a ti. E que de mim louvarei, e a que tu pensas, Senhor, mais e mais. E como
presença, tua presença, tua presença, tua presença, meu prazer, 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 tua presença, os santos, a coração responde. Aí debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Vamos entrar todos juntos, somos santos, santos, santos. Passa o horizonte, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença eu prazer. Só tua graça me basta, tua presença eu prazer. Só tua graça me basta, tua presença eu prazer. Aleluia, será que nós nessa noite? Bendito seja o Senhor, meu Deus, aleluia. Obrigado, Pai. Eu gostaria que nessa noite você repetisse assim comigo. Eu estou com vontade. Eu estou segura ou seguro nos braços daquele que nunca me deixou. Vamos falar? Eu estou seguro nos braços daquele que nunca me deixou. Essa é a certeza, porque o Deus que nós conhecemos é um Deus fiel. Então, se você se entrega para Ele, Ele cuida de você. Até daqueles que não se entregam para o Senhor, Ele cuida. Imagina você que abre mão de muitas coisas para estar na presença do Senhor. Então, Ele está cuidando de cada um de vocês. Ele está cuidando de nós. Glória a Deus. Cante assim comigo nessa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se você crê nisso, declare nessa noite: tua amor é perfeito. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei
passamos por momentos tão difíceis, irmãos. Momentos que a gente acha que nunca deveria passar ou que merecia passar. E a gente precisa procurar descansar nos braços do Senhor. Isso vai nos impedir de fazer tantas loucuras, de jogar nossa salvação fora, de falar besteiras. É por isso que devemos descansar nos braços do Senhor. Aproveita que você está aqui, se coloca nas mãos do Senhor, se coloca nos braços do Senhor, porque aqui você encontra verdadeiro abrigo, é aqui que você encontra verdadeiro descanso. Diga comigo esse corpo, vai. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Pai. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Jesus. Celebra o seu louvado. Minha igreja, a igreja poder se assentar, a oportunidade de estar com a nossa irmã Denise. Boa noite, irmão.
Nós queremos ouvir.
várias pessoas nesse momento, enquanto nós estamos aqui louvando a Deus, eles se preocupando em entregar a vida deles para o inimigo. Por incrível que pareça, o mundo muitos estão na mão de Satanás. E a gente tem que orar, a gente tem que fortalecer o nosso espírito, a gente tem que pedir a Deus para que nós possamos nunca olhar para Deus e falar assim, tá bom. Nunca olhar para a casa de Deus e falar, já estou indo demais. Nunca olhar para a Bíblia e falar assim, já estou lendo a Bíblia demais, já estou orando demais. Eu nunca vi ninguém falar assim, eu estou ficando muito tempo no celular e largar o celular. Eu nunca vi. A gente sabe que a gente está ficando muito tempo no celular, mas não larga o celular. Por incrível que pareça, que a gente possa fazer assim com Deus. Porque quem precisa dele somos nós, irmãos. Essa vida nossa aqui, ela é muito rápida. Ela é muito rápida e muito boa. Boa para quem sabe aproveitar. Com as pessoas boas, fazendo as coisas certas. Porque Deus, Ele trabalha com quem é honesto. Deus abençoa quem é verdadeiro. É por isso que nós estamos aqui, nesse momento, declarando a nossa vida para Ele, dizendo que somos necessitados dEle. Então, se você puder, faça o seu melhor para Ele. Faça como se fosse a última noite da tua vida, ou talvez o último culto, porque Jesus pode voltar daqui a pouquinho, pode voltar agora. A Bíblia fala que é como um piscar de olhos. Você vai piscar e Jesus vai voltar para te buscar. Olha coisa linda. Quem quer ir para o céu aqui? Diga amém. Amém. E lá no céu, você vai cantar o hino da vitória. Amém? Então vamos cantar essa canção mais uma vez. E é o homem que tem o poder de andar sobre o mar. E é esse que pode fazer o mar se calar. O homem que a tempestade vier te afogar. Ele tem toda a autoridade.
Glória a Deus. Vamos cantar mais uma canção. Eu queria que quem está sentado ficasse de pé. Só quem ainda não pode pegar a criança no colo. Amém? Mas se você quiser ter um filho, né? Vai ficar com ela no colo aí de novo, a criancinha. Amém? Nós agora vamos nos confraternizar. Amém? Sabe por quê, irmãos? Olha, o diabo não queria que você estivesse aqui. Mas Deus, Ele quer você aqui. E por você estar aqui, obedecendo a Deus, Deus vai te abençoar. Amém, irmão? Quem crê que Deus tem bênção para nós? Então nós vamos cantar aquela canção que fala assim, ó, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Então quando você for pegar na mão do teu irmão, se quiser abraçar, abraça, você vai pegar na mão dele e vai falar assim, ó, o Espírito Santo está na tua vida. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos cantar essa canção. Com as palmas, vamos lá. Quero me valorizar em você tem. Você é, você é. Profetiza, Espírito Santo. Sofrendo, andando, existe complexo velho, dizendo às vezes que não é ninguém. O Espírito Santo é você. E aí você pode então perceber que pra ele a alma importante você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Aponta-se pro seu irmão. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Canta. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você é valoroso para Jesus. A presença do Senhor na tua vida, o Espírito Santo na tua vida. Amém? Glória a Deus. Diga assim: eu estou cheio do Espírito Santo. Fala forte, igreja. Eu estou cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos receber o nosso pastor com salva de palmas para o Senhor. Olha, o Espírito Santo é uma pessoa.
Amém? Pode sentar um pouquinho aí. O Espírito Santo é o quê? Diga se o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Estava com saudade sua. O que ela vai cantar aqui? Quer cantar? Vai cantar. Ela vai ensaiar. Vai ensaiar? Vamos cantar uma, dois. Chama o nome dela. Helena. Helena. Quem que é Helena? Ah, Helena. Ela canta, irmão. Eu estou esperando a Helena. Vem cantar comigo, Helena. Vai cantar hoje não? Irmãos, precisamos pedir a Deus mais do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo é uma pessoa. Você precisa conversar com Ele. Você precisa buscar ter mais intimidade com Ele. Você precisa, ao acordar, falar com Ele. Se eu acordar e for falar com a pastora Catarina, ela Vira uma me fera. revela. Vira uma fera. Então o Espírito Santo é do mesmo jeitinho. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. O que significa isso? Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você vai pecar, o Espírito Santo chega para você e fala: não faça isso. Toca aí em alguém, dá uma cutucada e fala assim: não faça isso. Às vezes eu estou conversando com Catarina, olha, irmãos. Aí Catarina, tá eu, Catarina e outras pessoas conversando, né? Aí eu falo alguma coisa assim que ela acha que não era para falar ou alguma coisa, aí ela fala assim: não faça isso. Marido e mulher tem essas coisas, né? Aí quando é um chutão debaixo da mesa, Ou é um olhar, eu assim, ó, não faça isso. O Espírito Santo é do mesmo jeito. Então busque ter essa intimidade com Ele, porque você só tem a ganhar. Vamos cantar, né? Vem cá. Vem. Ela está parecendo Mirella comigo. Amém? Irmãos, eu estou muito feliz por você estar aqui, porque a nossa igreja é uma igreja que pisa na cabeça da serpente. Não sei se vocês sabem, mas existem pastores e algumas igrejas que nesse dia de hoje não fazem culto, levam o povo tudo para um lugar no mato, num retiro lá afastado. Sabe por quê? Porque tem medo que alguns vá para as festas. Você sabe disso? Principalmente os jovens. E se você está aqui é porque você busca a presença de Deus. Amém? Você poderia simplesmente ter ficado em casa, mas que bom que você valorize o Espírito Santo. Amém? Alguns estão viajando. Eu queria poder estar viajando também. Quem gosta de roça, praia, água, você é igual eu. Entendeu? Então, quando você tiver a oportunidade de viajar, ainda mais você que trabalha com os outros, né? Quando você tiver uma folguinha, chega para mim: pastor, eu vou ficar uma semana na praia, vou descansando, e eu vou falar: vá, meu irmão, aproveite. Amém? Porque nós precisamos descansar. Você precisa descansar. Amém? Agora, quando você estiver aqui, venha para os cultos, porque cada vez que você vem para cá, Deus ele prepara uma comida fresca para você. E a Bíblia fala que quando o anjo desceu para dar comida para Elias, Elias comeu o pão que deu para ele andar 40 dias e 40 noites. Então a comida que Deus tem para nós, ela é uma comida forte. Amém? Agora eu não quero que você fique 40 dias sem vir para a igreja, não. Pelo amor de Deus, não entenda a mensagem errada. Amém? Venha para cá, porque Deus tem sempre o melhor para você. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Irmãos, hoje também nós estamos aqui para falar sobre generosidade. Quem é uma pessoa generosa, diga amém. Eu vou explicar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu vou passar para a pregadora. Porque, generosidade e honra são coisas que já nascem dentro da pessoa. Existem pessoas que elas olham para as coisas de Deus. Escuta
escuta aqui, ó. Eu vou falar pouco, mas eu vou falar bem direto. Existem pessoas que olham para as coisas de Deus e acham que é Deus que tem que vir aqui descer para fazer acontecer. O que eu quero dizer com isso? Olha para a casa de Deus e fala assim: Deus vai mandar um anjo vir aqui limpar a igreja. Deus vai mandar um anjo vir aqui pagar a conta de energia, a conta de água. As pessoas que são generosas, elas se preocupam. Eu quero dizer para você que não existe lugar melhor para você se preocupar depois da sua casa do que a casa de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia fala que é o altar que te abençoa. Quantas pessoas já foram abençoadas nesse altar? O ano já passou, já tem um milagre de vida para contar. O ano passou, eu já tenho um milagre financeiro para contar. O ano passou e com certeza Deus já me livrou de tanta doença. E eu não paguei nada para ele. Só que eu entendo que essa igreja está sendo usada para me abençoar. Amém? E quando eu entendo isso, eu me torno generoso com a casa de Deus. Porque a casa de Deus está sendo um canal de Deus me abençoar. É aqui que Deus tem ouvido as minhas orações. Foi nesse altar aqui, ó, irmãos, foi nessa igreja tão pequenininha, nessa igreja de mulheres de oração, de homens de oração, nessa igreja de pessoas que servem a Jesus e buscam o Espírito Santo, que na virada de ano eu estava neste lugar aqui, ó, exatamente aqui, falando assim para Deus: Deus, cuide da minha vida, eu não vou pedir muita coisa no Senhor, não, só me dê almas, só que as pessoas que eu ore, o Senhor abençoe para que elas concluam os seus pedidos e que elas busquem mais da presença de Deus. Eu quero batizar muitas pessoas esse ano, porque eu pedi para Deus, eu só pedi isso. E por eu ter pedido coisas que é do interesse de Deus, Deus ele quer me conservar vivo. Porque o interesse de Deus é maior do que o nosso, é maior do que qualquer coisa nessa terra. Porque a Bíblia fala que todas as coisas estão sob o domínio de Deus. Então, se a morte quiser te pegar, ela vai ter que perguntar para Deus. Se a doença quiser pegar você, ela vai ter que olhar para Deus assim: Deus, eu posso pegar? Se o mal quiser te matar, se o diabo querer te matar, ela tem que perguntar para Deus, porque todas as coisas precisam da direção de Deus. E a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, Deus ele vai cooperar para você estar bem. Deus vai fazer de tudo para você ser feliz, para você prosperar, para você ter saúde, para você ter paz na sua casa, para você ter uma família abençoada, paz com os irmãos, para você, por onde você andar com medo. Com medo de abençoar muita gente, porque Deus vai estar na tua vida de forma tão grande. Deus vai te usar para você orar por pessoas. Você vai falar: pastor, eu estou com medo, porque eu estou orando, as pessoas estão sendo curadas. Você vai andar e conversar com pessoas, as pessoas vão perguntar para você: onde é a tua igreja, quem é o Deus que você serve, eu quero andar mais contigo. Você vai ficar assustado, o temor de Deus vai crescer na tua vida, porque Deus vai começar a operar na tua vida de forma grandiosa, e você vai ficar espantado, e com isso você vai temer mais a Deus. A Bíblia fala que bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor. Você sabe por que tem muita gente que está dentro da igreja de uma hora para outra e dói a cabeça? Porque perde o temor do Senhor. Ela está aqui, conhece a palavra, está aqui ouvindo a palavra, mas de uma hora para outra faz tudo, e ela conhece. Então você precisa ter o temor, você precisa entender que se você fizer as coisas, você vai para o inferno. É por isso que o carnaval existe, para tirar um bocado de crente da presença do Senhor, para tirar um bocado de gente que está tentando se aproximar de Deus. Aí o carnaval vai lá e puxa: ó, é só um beijinho, é só um bloquinho, é só uma festinha. E com isso vários, se distanciam de Deus, perdem o temor, que conhece a palavra. Você não teme do que você sabe que faz mal. Então, a partir do momento que você conhece essa palavra aqui, quem conhece essa palavra aqui? Diga amém. A Bíblia fala que era melhor você não conhecer
Mas a partir do momento que você conhece, aí a regra é dura. Aí a porta é estreita, né? Não é assim, Marcos? Depois que você conhece isso aqui, aí a porta não é mais a porta daquela baleona, não. Aí a porta é sua medida. É por isso que a minha porta, mesmo Catarina sendo mais magra que eu, ela não vai passar. Porque a minha porta só vai entrar o meu nariz, a minha orelha, e eu só vou entrar assim, ó, glorificando ao Senhor. E a mesma coisa você. Amém? Então, irmãos, olha, o ano já começou. Eu falei isso quinta-feira, eu vou falar de novo porque é necessário. O ano já começou. Se você fez promessas para o Senhor na virada, porque todo mundo aqui faz, ninguém fica aqui de joelho aqui ouvindo as orações dos outros, porque ninguém aqui perde tempo, todo mundo aqui é servo do Senhor. Amém? Então, se você fez promessas e ainda não conseguiu cumprir, ainda há tempo. Cumpra as promessas, porque quem tem vida tem esperança. Depois que você parte, não mais jeito. Então, ó, se você falou que ia orar mais, ore mais, leia mais a palavra, tenha mais compromisso, pergunta para mim o que eu posso fazer, porque Deus vai me direcionar você para fazer algo para Deus. Não seja crente que vive de promessa, não. E nem crente que vive de passado. É pior ainda. O crente que fala assim, 20 anos atrás eu cantava, eu pregava, e hoje, eu estou sabendo que Jacó pregava com Jacó. Eu estou sabendo. Então você vai se preparar para um dia, é você. Esse negócio de, Jacó pregava, não. Jacó, o meu Jacó, meu Jacó vai pregar agora, nem que seja a força. Amém? Então, a gente precisa deixar Deus olhar para nós e falar assim, Ele está na melhor forma. Sabe quando você faz academia, aquele povo que já malhou assim, é quando você fica um ano sem malhar, aí as pessoas que olhavam para você na academia e falavam, você está forte, rapaz, você está fora de forma, hein? Você parou de malhar. Aí Deus olha para você quando você para de orar e fala, você está fora de forma, você está precisando orar. Você está fora de forma, você está precisando malhar. Malha na presença do Senhor. Amém, irmãos? Tem alguém aqui que quer mais de Deus? Diga amém. Missionária Eva, faz favor. Irmãos, vamos ficar de pé. Que eu falei demais hoje já. Eu tenho certeza que Deus quer falar de forma tremenda com você nessa noite. Amém? Vamos receber a irmã Eva com forte salva de palmas para Jesus. Boa noite, amados. Que a paz esteja convosco. Amém. Quando Jesus voltar, Ele não vai querer saber o que nós fizemos há 10 anos atrás, há 1 ano atrás. E se a gente parou, a gente vai dar conta do que nós paramos de fazer na presença do Senhor. Jesus vai chegar para mim e para você e perguntar: por que você parou? Por que você já não faz mais? Por que você deixou aquilo que você fazia para o Senhor? Você não vai se justificar dizendo para Deus: Senhor, mas eu cantava, mas depois não deu certo e eu parei. Jesus, eu evangelizava, mas depois aconteceu muitas coisas e eu precisei parar. Jesus quer saber o que nós estamos fazendo agora. O que importa é o agora. Assim como o pastor falou, essa festa de carnaval é uma oportunidade que o diabo tem para ceifar vidas. Porque qual é a intenção dele? É as pessoas aproveitarem esse momento, saírem da presença e o diabo ir lá e levar a vida. Porque o diabo não está interessado naquele que tem uma vida com o Senhor. Porque nós sabemos que ao partirmos, vamos para a glória. É triste saber que partimos, mas estamos na glória. Mas aquele que morre sem Cristo, haverá um tormento eterno todos os dias. Essa semana alguém postou um vídeo, aquilo, meu Deus, eu achei aquilo tão forte, sobre isso. Como é o fogo que arde continuamente. E eles fazem uns negócios tão reais que a gente para assim, e eu falo assim, que eu fico viajando naquele negócio e pedindo misericórdia ao Senhor.
eles botam as pessoas, eu não sei se você já viu, mas eles botam as pessoas dentro daquele fogo, como se aquele negócio estivesse sufocando, matando aos poucos. E a Bíblia não mente, ela deixa claro que será assim. Então que possamos nos preparar todos os dias para a volta do Senhor. Porque assim como o nosso pastor falou, a volta do Senhor pode ser ainda hoje. A volta do Senhor pode ser, para alguns, ainda hoje. Quando Jesus recolhe a um só, ele levou para si. Mas pode haver ainda o arrebatamento ainda hoje. Jesus não fala qual é o dia que ele vai vir, mas ele fala que vai ser como um ladrão. O ladrão avisa que vai entrar na nossa casa? Não. Ele vem na surdina e vai lá e faz o ato. Assim vai ser a volta de Jesus. Jesus, ó, num piscar de olhos, num estalar de dedos, Jesus vai voltar. Mas eu sei que aqui tem uma igreja se preparando, preparada para ir morar nos céus. Porque é esse o desejo do nosso coração. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. O nosso culto hoje eu achei lindo quando eu vi lá o tema do culto. Culto da generosidade, que coisa linda. E dentro do tema generosidade, eu não sei se vocês se lembram, mas na ceia, a irmã Célia falou sobre o mês de fevereiro, que teremos um culto todo especial aqui, no primeiro culto do mês de março. Né? Que não vai ser, no caso, no último culto, mas no primeiro do mês de março, né? Assim, irmã Célia? E que todos os anos a nossa igreja costuma fazer isso. Um culto onde é colocado aqui frutas, onde é colocado aqui cereais. Um culto todo lindo que é feito assim com o maior amor, pães de diversos tipos, de diversos sabores. E é uma festa linda. E aqui também são colocados envelopes para que você possa ter a generosidade de olhar para a casa do Senhor e ver que você precisa agradecer a Deus, porque tudo é dele, tudo é para ele e por ele. Você crê que tudo que você tem foi o Senhor que te deu? Amém. Então você precisa colocar a tua vida, mas além da tua vida, tudo que você tem diante do Senhor. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Êxodo 34. Êxodo 34. Amém? E nós vamos ler o versículo 22. Espera ainda que o vento... Quer que eu desligue? Lê... Não, estava calor. Rapidinho. Êxodo 34, já encontrei. O versículo 22 e o 23 nós vamos ler. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Também, amém? Também guardará a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra, queremos te louvar pela tua presença, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará aqui neste povo. Deus, em nome de Jesus, os nossos ouvidos, Pai, estão atentos. Estão atentos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. E o nosso coração se abre, Jesus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Usa a minha vida, Deus, de forma gloriosa, para que eu venha diminuir e que o Senhor cresça e apareça no nosso meio, em nome de Jesus. A igreja toda canta.
o pastor falou sobre generosidade. Eu queria só acrescentar, vamos dizer assim. Generosidade é a virtude ou a qualidade de quem se dispõe a dar ou compartilhar de forma espontânea e desinteressada tempo, atenção, recurso ou bens materiais em benefício de outras pessoas. Então, generosidade. E na Bíblia, o que diz a Bíblia? Generosidade é refletir o caráter de Deus através de um coração alegre, voluntário, para dar não apenas bens materiais, mas também tempo, com alegria e sem relutância, sendo uma expressão de amor, gratidão e uma forma de abençoar outros e a si próprio. Então, generosidade é algo que você faz espontâneo. Não é algo que eu vou fazer porque o pastor me disse que eu tenho que fazer. Não é algo que eu vou fazer porque a igreja me ensinou que tem que ser dessa forma. O meu coração tem que estar aberto. E se eu vou fazer para o Senhor, eu tenho que entender que tudo que eu tenho é dele. É por ele e para ele. Então eu não vou fazer simplesmente, eu vou fazer porque o Senhor vai me dar aquilo. Não, eu não posso fazer com interesse. Eu tenho que fazer com o coração aberto, com a certeza que eu estou fazendo com o coração aberto, porque foi o Senhor que proveu na nossa vida e muito mais Ele poderá prover. Representa, aqui na Bíblia, ela representa uma entrega. Uma entrega de quê? Quando a gente vai para a palavra, que a gente fala sobre primícias, a palavra vai dizer que existiam 3 festas durante o ano, onde essas festas os israelitas traziam para o Senhor, para Deus, e entregava tudo que eles tinham de melhor. O melhor de quê? O melhor do seu rebanho, o melhor daquilo dos seus frutos, o melhor do que eles possuíam. Por que eles entregavam? Porque eles entendiam que tudo que eles possuíam foi o Senhor que tinha dado. E hoje como é que eu entendo que eu posso fazer isso? Hoje nós não temos Deus fisicamente. Hoje não existe mais aquele sacrifício, né, de animais. Hoje a gente não faz mais isso. O que a gente queima lá hoje é um pedido de oração, é uma campanha que é feita, aqueles pedidos vão ser orados e a gente queima. Mas antigamente eles faziam sacrifícios e queimavam para o Senhor. Hoje nós não precisamos mais ir lá e matar um cordeiro, matar uma vaca, que seja. Hoje nós não precisamos fazer mais isso. Mas existem homens e mulheres de Deus, que Deus deixou aqui na terra, que estão aqui para fazer o melhor para o Senhor. Que Deus constituiu dentro de uma igreja, que nós possamos apresentar o melhor para esse sacerdote, para esse pastor, para essa pessoa que o Senhor colocou com confiança dele. Aqui nós temos o nosso pastor. Mas eu vou estar entregando para o pastor. Você vai estar devolvendo para Deus. Você não tem que fazer aqueles homens que entregavam seus melhores frutos, que entregavam o seu melhor, aquele animal que nascia o mais bonito, o mais gordo. Eles não entregavam achando que eles estavam entregando simplesmente por entregar. Eles entregavam porque sabiam que a provisão ia continuar na vida deles. Eles entregavam porque sabiam que quem deu aquele, que era Deus, iria continuar dando muito mais. E aquilo que eles entregavam era o mínimo, porque o Senhor fazia sobrejar cada vez mais na vida deles. Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos entregar o nosso melhor, nós entendemos que é uma expressão de fé. Porque eu não vou fazer simplesmente por fazer. Eu vou fazer crendo que quem provê tudo na minha vida é o Senhor.
Eu vou prover, eu vou fazer, porque eu sei que eu estou colocando Deus em primeiro lugar em tudo na minha vida. Se eu oro e peço para que o Senhor, eu estou passando por uma dificuldade na área física. Um exemplo. Se alguém está enfermo, eu oro e eu creio, porque a palavra me garante que Deus pode curar. Não é assim? Se a gente está passando por uma dificuldade, por uma luta, seja lá qual for, a gente ora e a gente crê que o Senhor pode mudar a história, porque a palavra nos garante que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não é assim? E por que eu não vou colocar minha vida financeira diante do Senhor? Por que eu não vou pedir a direção, a provisão do Senhor na minha vida financeira? É essencial. O pastor costuma dizer simples sobre isso aqui. Nós não podemos amar o dinheiro, certo? Mas nós precisamos dele todos os dias, toda hora. Então, se eu não tenho aquilo que o Senhor provê na minha vida financeiramente, se eu não tenho ele abençoado, ele vai servir. Às vezes eu falo assim, parece que entra e sai e ninguém vê. Não é assim? Então, quando eu entrego ao Senhor, quando eu entendo que assim como Deus instituiu lá para o povo, se serviu para o povo hebreu, se serviu para José, se serviu para Abraão, se serviu para todos na Bíblia, vai servir para nós ou não? Deus não mudou. Deus é o mesmo. Então aquilo que Deus fez no passado, que Ele instituiu no passado, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus. E quando a gente fala de primícias, de entregar para o Senhor o nosso melhor, de entregar para Deus aquilo que nós temos de melhor, eu entendo que é algo verdadeiramente de Deus. Olha o que está escrito lá em Números 15, 21. 15, 21 diz assim: das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada das vossas gerações. Das primícias. E o que é primícia? É o primeiro. É aquilo que eu tiro de essencial. É aquilo que eu tiro de melhor. É aquilo que eu tiro que verdadeiramente vai agradar ao Senhor. A Bíblia fala, lá em Gênesis, sobre o que Abel e Caim entregou. A Bíblia conta que Abel, ele entregou o melhor para o Senhor. E o que Deus fazia com o que ele entregava? Deus fazia com que ele prosperasse cada vez mais. Os seus frutos eram cada vez melhores. Tudo que ele possuía era cada vez mais abundante. Porque ele não olhava e falava assim, não, eu não vou tirar, eu não vou entregar esse aqui não, porque esse aqui é o melhor, eu posso vender e ganhar muito mais. Ele sabia que ele entregava o melhor, mas que Deus ia fazer sobrejar sobre a vida dele. E a Bíblia conta que Caim pegou lá o que sobrou e entregou para Deus. E Deus não aceitou a oferta dele. Por quê? Mas que Deus é esse? Ele não está entregando? Mas se é para Deus, amada, a gente tem que entregar o melhor. Eu não posso fazer algo para o Senhor e achar que eu tenho que fazer de qualquer maneira. Eu não posso dizer que eu estou trazendo algo para a casa do Senhor e pegar lá de qualquer jeito e trazer. Se é para Deus. Se Deus me dá o melhor, eu tenho que fazer o melhor ainda para Ele. Eu ouvi outro dia um pastor falando sobre um culto. Ia ser realizado um culto na igreja. E nesse culto foi determinado que ia se trazer alimentos para abençoar outras pessoas. E aí ele falava assim, que ele nunca viu tanto fubá e tanta farinha na vida dele. Foi um culto que foi designado para trazer o melhor. E aquelas pessoas simplesmente trouxeram talvez aquilo que nem elas estavam usando, que nem elas queriam. Se nós colocarmos aqui, como a nossa cesta está vazia, né? Precisamos
voltar a ti e cobrar, né? Cobrar não, né? Pedir, lembrar, para que vidas também sejam abençoadas. Como é que nós colocamos aqui, irmãos, ó, tem uma determinada pessoa que está precisando de alimento, porque ela está necessitada, ela está passando por um problema, ela não tem coisa. Vamos fazer um culto e vamos trazer alimentos. E a igreja diz amém. Como é que chega aqui e os irmãos todos vai trazer sal, vai trazer farinha, vai trazer fubá, vai trazer cuscuz, todo mundo come cuscuz. Mas não vai comer esse cuscuz. Eu não posso chegar na minha casa, talvez uma farinha que eu nem use, e eu trazer para abençoar a vida de alguém, sendo que é algo que eu nem uso na minha casa. Às vezes é até algo, por exemplo, às vezes eu costumo sempre falar isso. Às vezes a pessoa está lá cheia de roupas, mas são roupas que não servem. Daqui a pouco não tem um zíper, daqui a pouco estão rasgadas, e elas querem dar para outra pessoa. Se não serve para eu usar, por que eu vou dar para outra pessoa? Não. Eu posso dar algo, daqui a pouco eu engordei mais um tiquinho assim, e não está dando mais, mas está boa, vai servir para alguém que é mais magro do que eu. Ah, já tem lá 1 ano que eu não uso. Se já tem mais de 1 ano que eu não uso, eu não vou usar mais. Eu costumo fazer isso. Passou 1 ano lá no guarda-roupa sem usar, eu olho, não. Tem alguém que eu posso abençoar, ou às vezes a irmã Luz, né? Não sei se todos sabem, mas a irmã Luz tem um bazar, né? Ela vende as roupas e o dinheiro ela traz para abençoar a igreja. Tem. Ela vende lá, não é bazar que a gente chama, é um brechó, né? Um brechó. E ela abençoa, e o que ela vende, ela traz como oferta para a igreja. Então, volta e meia, alguma coisa que eu tenho, ela não sabia, ela me falou. Então, assim, eu tenho que abençoar, ou eu tenho que tirar do que é meu para abençoar uma vida, se aquilo verdadeiramente vai ser bênção na vida da pessoa. Porque quem me deu? Deus. Se eu entendo que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, o Senhor pode me dar muito mais. Um dia eu ouvi de uma pessoa, em relação a você abençoar outra pessoa. A gente tem que abençoar, porque a bênção vem sobre nós. E amados, isso é tão relativo, que quantas vezes eu já tirei coisa do meu guarda-roupa, eu já tirei sapato, e Deus ir lá e prover outro novo na minha vida. Porque você fez com o coração realmente generoso para abençoar. Você não deu, ai meu Deus, esse sapato bem que poderia. Acho que eu vou fazer uma dieta para esse vestido caber em mim, para essa blusa entrar. Não, você olhou e viu que alguém precisa. E você abençoou. Então assim foi na vida de Abel. Ele entregava o melhor porque ele sabia que o Senhor tinha muito mais para fazer na vida dele. Ele não se limitava simplesmente àquilo que ele estava vendo, mas àquilo que o Senhor iria prover. Então, quando nós temos o nosso trabalho, quando nós temos o nosso sustento, o nosso dinheiro, nós precisamos também pedir a bênção do Senhor sobre as nossas finanças. Eu não sei se vocês têm, eu conheço pessoas que ganham até razoavelmente bem. Eu estou dizendo assim, que não é um salário mínimo, mas o dinheiro delas parece que não dá para nada. Hoje, eu não sei, porque eu não tenho assim, tanto contato com essa pessoa, mas assim, eu conheci uma pessoa, o salário dela é bom, mas essa pessoa, ela morava de aluguel, ela vivia terminando um empréstimo e fazendo outro, e o dinheiro, sabe, parecia que não rendia, que não dava para pagar as contas, mas a mulher já estava sem dinheiro. Não fiquei, eu sei o tempo que ela gostava, né, de comer bem, mas independente disso, ela não tinha uma casa, ela não tem um carro, ela não tem uma moto, ela não tem nada, ela mora de aluguel. Então por quê? Porque aquilo que entra na mão dela, ela não tem a bênção do Senhor. Porque eu também conheço pessoas assalariadas, que vivem assalariadas, e elas têm carro, elas têm casa, e elas não vivem passando necessidade. Ah, não, deve fazer alguma coisa. Elas têm a bênção do Senhor sobre a vida financeira. Então isso é eu buscar. Ah, mas irmã, você está falando de dinheiro? Deus não quer saber do dinheiro de ninguém. Deus quer saber de abençoar a tua vida em todos os sentidos. Deus quer saber de prover tudo aquilo que tu precisa, independente do sentido. Eu não preciso da bênção do Senhor só na minha casa, só no meu casamento. Eu preciso da bênção do Senhor sobre tudo. Tudo na minha vida. Então nós precisamos entender isso, que a bênção do Senhor tem que estar na minha vida financeira, sim. Tem que estar. E como que eu faço para tirar a parte que é o melhor
olhar a primícia é o quê? Primeiro. É você tirar o primeiro. Se Abel tirava os primeiros frutos da colheita dele, se eu sou assalariada, eu vou tirar o quê? Um dia de trabalho. Eu vou tirar um dia de trabalho e esse vai ser a minha primícia. E você está dizendo que eu vou ter que tirar isso todo mês? Não, nós fazemos a festa uma vez no ano. Então você vai lá e pega o seu salário. Se você ganha um salário mínimo, um exemplo, é 1.621, né? Isso acho que eu até coloquei aqui. Isso coloquei. 1.621 eu dividi por 30, quanto que vai ser? R$54. R$54, se eu quero oferecer ao Senhor a minha primícia, o meu primeiro, eu vou tirar o meu primeiro dia, porque eu vou receber correspondente ao meu primeiro dia de trabalho e vou oferecer a Deus. Essa vai ser a minha primícia para o Senhor. Eu vou oferecer o meu primeiro dia de trabalho ao Senhor e eu vou entender que todos os 29 dias eu vou ter a provisão do Senhor na minha vida. Eu vou ter o Senhor guardando, o meu salário não vai servir para comprar remédio, o meu salário não vai servir para eu colocar em outros lugares, mas para ser bênção na minha vida em todo o tempo. A bênção do Senhor sobre a nossa vida. E quando a gente fala da bênção do dia 1º até o dia 30, a Bíblia também vai nos mostrar que é assim. Olha o que está escrito em Ezequiel. Não, em Ezequiel não, mas em Romanos. Romanos 11:16 diz assim: e se as primícias são santas, também a massa é, e a raiz é santa, também os ramos são. Então, se eu abençoo o meu primeiro dia de trabalho, se eu coloco diante do Senhor e entendo que eu ofereci a Ele, crendo que é Ele quem direciona, que é Ele quem comanda, o Senhor vai abençoar todo o restante dos 30 dias do meu trabalho. Quantas vezes, como eu falei dessa pessoa, quantas vezes nós vemos pessoas falarem assim: eu recebo meu dinheiro, não dá para nada. Eu recebo meu dinheiro, não sei o que eu faço. Eu recebo dia 1º, dia 5, um exemplo, dia 10, a pessoa não tem um centavo. Por quê? Porque a bênção do Senhor não está assim. Você está me dizendo, então, irmã, que o meu dinheiro está sendo amaldiçoado? Não, eu só estou te dizendo que você precisa ter a bênção do Senhor. Deus precisa direcionar aquilo que você entra, aquilo que recebe aquilo que entra na tua conta bancária, aquilo que é a provisão do Senhor na tua vida em relação ao teu trabalho. Nós precisamos dessa bênção continuamente sobre as nossas vidas. Por quê? Porque se eu entendo que foi o Senhor que me deu, eu posso oferecer para Ele que Ele vai continuar abençoando, que Ele vai continuar na direção, que Ele vai continuar provendo aquilo que muitas vezes eu falo assim: meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Quantas vezes nós vemos pessoas que Deus proveu o impossível, porque a bênção do Senhor está sobre a vida. Quantas vezes nós vemos relatos de pessoas que às vezes precisam resolver algo financeiramente muito caro. E às vezes ficam sem saber o que fazer, como fazer, de onde vai vir o socorro. E quando ela menos espera, o socorro aparece. Outro dia eu contei, né? Era o mínimo que eu precisava. Para mim era o mínimo. Porque a gente fala que R$90 é nada, né? Mas eu precisava de R$90, eu não tinha. E do nada eu abri lá minha conta, que eu achei que nem tinha nada naquela conta, estava lá R$120. Então, o que o Senhor fez? Não, a minha filha precisa, ela não tem, então eu vou prover na vida dela. Foi um recálculo que foi feito lá, né, da minha conta inativa da FGTS, mas enfim, eu precisava de 90, o Senhor proveu a vida. Quantas vezes nós vemos, eu já ouvi isso, pessoas que não têm a bênção do Senhor e sabem que o outro tem. Eu não sei como é que fulano faz tanta coisa com um salário mínimo. É porque ele tem a bênção do Senhor sobre a sua vida financeira.
Então que nessa noite você aprenda que primícia não é só sobre valor, mas primícia é sobre generosidade. Primícia é sobre eu entender que tudo que eu tenho é do Senhor. E que Ele está provendo, guardando, livrando, protegendo tudo na nossa vida. Que nós possamos entender que assim como nós aprendemos nessa noite, que primícias está sobre eu entregar o meu melhor para o Senhor. Como assim? Se nós formos falar na nossa vida espiritual, de nós entregarmos para o Senhor o nosso melhor, é na nossa primeira hora do dia, nós entregamos a nossa vida ao Senhor em oração. Nós orarmos e falar: Senhor, toma a direção deste dia, que não prevaleça a minha vontade, mas que prevaleça a tua. Que o Senhor continue guiando e direcionando os meus passos, e que eu tenha a tua proteção e a tua provisão nessas 24 horas do dia. Sabe o que vai acontecer? No final do dia, ao deitar, você vai ajoelhar: obrigado, Jesus, porque o Senhor cuidou de tudo na minha vida. Quando você entrega a sua vida ao amanhecer ao Senhor, o Senhor cuida de tudo o resto. O Senhor provê tudo aquilo que nós precisamos. Quantas vezes, às vezes você vê pessoas que no meio do dia, ou até às vezes no início do dia, as pessoas já estão amarguradas, as pessoas já estão reclamando. Às vezes você dá uma, se no final do dia o dia for bom, eu te respondo. Eu já ouvi isso. Quantas vezes eu já dei bom dia a pessoas e a pessoa tem que responder naquele dia? Quantas vezes? Meu Deus, como é que você dá um bom dia para alguém? No teu ambiente de trabalho, e a pessoa sequer responde o teu bom dia, porque o dia dela vai ser bom? Não. Mas eu tenho certeza que naquele dia ela não fala: Deus, toma a direção deste dia. Que os meus passos me levem até o trabalho, me levem até onde eu for. Que o Senhor possa ir comigo em todo o tempo. Então que nós possamos entender nessa noite que primícia, ela não se trata de valor material, mas de um estilo de vida, de confiança, reconhecendo que tudo vem de Deus e tudo pertence a Ele. Que possamos oferecer a Deus o nosso melhor, o nosso amor, o nosso tempo, a nossa dedicação. Jesus quer que eu e você tenhamos Ele como primícia e como mais importante nas nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós fazemos as coisas para o Senhor de uma maneira tão natural que quando a gente percebe, nós já fizemos e nós nem sentimos. Tudo que você coloca o seu coração para fazer, verdadeiramente de coração, você não sente peso, você não sente cansaço, você não sente que aquilo está sendo um fardo para você, mas pelo contrário, você se disponibiliza e as coisas acontecem, porque você está fazendo com o seu coração aberto. Que nessa noite nós possamos ter corações abertos, quebrantados, corações que entendem que tudo que nós temos é do Senhor. E nós precisamos entregar a Ele tudo, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, tudo nós precisamos entregar para o Senhor, para que Ele direcione, para que Ele comande, para que Ele faça resplandecer a bênção e a graça dele sobre as nossas vidas. Que nós possamos entender que somos dependentes do Senhor. Mesmo que a nossa vida esteja um mar de rosas, como a gente costuma dizer, que eu não tenha problema nenhum, dificuldade nenhuma, mas eu preciso entender que a minha vida, que eu dependo do Senhor. Quantas vezes nós vemos pessoas financeiramente que recebem, são bem sucedidas financeiramente, tem tudo, mas você olha e a pessoa às vezes é infeliz. Você olha e existe uma enfermidade de alguém que o dinheiro que ele possui não pode curar. Você olha e às vezes existe um casamento cheio de traições.
Você olha a vida da pessoa financeiramente, ela compra tudo, ela faz tudo. Mas existe às vezes uma depressão escondida que às vezes as pessoas não sabem. Então nós não precisamos e não podemos ter amor ao dinheiro, mas entender que tudo que nós possuímos é do Senhor. Vem dele e é para ele e por ele. Que o nosso coração esteja voltado para tudo que agrada ao Senhor nessa noite. Para tudo que o Senhor olha e fala assim, ó, a minha filha verdadeiramente tem um coração aberto, tem um coração generoso, tem uma vida e quer agradar ao Senhor. Que os nossos corações estejam sempre abertos para fazer o melhor, porque é para Deus, é por Ele e é para Ele. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Que os nossos corações estejam abertos para fazer tudo de melhor para nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Que você fechasse seus olhos. Que você falasse para o Senhor nessa noite. Que você tenha um coração generoso. Um coração que olhe e entenda que a tua vida é dele, que o teu dinheiro é dele, as tuas finanças é dele, a tua saúde, que a tua família, a tua casa, a tua empresa, tudo que você tem é do Senhor. Então, se é dele, foi ele que proveu tudo na tua vida, você vai fazer o que é melhor para o Senhor, amém? Que nessa noite nós possamos entender isso e reconhecer que tudo que nós temos é do Senhor, amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós te rendemos graça nessa noite porque entendemos e reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Pai, aqui tem uma igreja que depende de Ti, que ao acordar pela manhã, diz para o Senhor, cuidar, Senhor, deste dia, cuidar, Senhor, e livrar de todo mal, tomar direção, abençoar os caminhos, conduzir naquilo que é para fazer e livrar daquilo que não é para fazer. Pai, que nós possamos todos os dias reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Que sem a Tua proteção, sem a Tua bênção, nós não conseguimos nada. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Deus, a primiciar o Senhor em todo o tempo da nossa vida. Deus, que possamos aprender que o Senhor tem que ser prioridade na nossa vida. E se o Senhor é prioridade na nossa vida, as outras coisas o Senhor fará ao nosso favor. Ah, Jesus, que o nosso coração não esteja, Deus, no dinheiro, que nós não queremos, Senhor, olhar para o que nós temos e dizer é meu, porque não é meu, é do Senhor, foi o Senhor que nos deu. Tira do nosso coração, Pai, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que muitas vezes entristece o Senhor, mas coloca dentro de nós um coração renovado, transformado, um coração que vem abençoar, um coração que não olha em ter generosidade para os outros, porque não importa aquilo que vamos fazer, o importante é que nós entendemos que é o Senhor quem provê tudo na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração se abra para entender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que possamos, Pai, entender que tudo é para o Senhor. Tudo que temos é do Senhor, é para o Senhor e nada vai mudar isso na nossa vida. Quebranta, Deus, o nosso coração. Transforma e muda aquilo que precisa ser transformado, para que possamos te agradar de uma forma excelente todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus.